Capítulo 16. Jesus disse aos seus discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: É verdade o que estou falando de você? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o empregado pensou: O meu patrão está me despedindo, e agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho força bastante para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e disse ao primeiro: Quanto é que você deve ao meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. Aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50, disse o administrador. Para o outro disse: E você quanto deve? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador, desonesto, o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo: façam amigo com as riquezas deste mundo, para que quando estas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois detestará um e gostará do outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Algumas afirmações de Jesus. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse: Para os outros vocês parecem perfeitos, mas Deus conhece os seus corações, pois aquilo que as pessoas pensam que vale muito não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. O rico e Lázaro. Jesus continuou: Havia um homem rico que vestia roupa muito cara e sempre dava grandes festas. Havia também um homem pobre e cheio de feridas, chamado Lázaro, que costumavam deixar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi enterrado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre-se de que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está aqui gozando tudo isso enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até você não podem,
como também os daí não podem passar para cá. Nesse caso, pai Abrão, disse o rico, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu, os seus irmãos têm Moisés e os profetas para os avisarem, que os escutem. Isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Mas se alguém ressuscitar e falar com eles, aí se arrependerão dos seus pecados. E Abraão respondeu, se eles não ouvirem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Capítulo 17. Jesus disse aos seus discípulos, sempre vão acontecer coisas que fazem os outros caírem em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para ele ser jogado no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer um desses pequeninos pecar. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, estou arrependido, perdoe. A fé. Os apóstolos pediram a Jesus, Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. O dever do empregado. Jesus disse, façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida de ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha logo e sente-se à mesa? Claro que não. Ao contrário, você dirá, prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam, somos empregados sem valor, porque fizemos somente o nosso dever. Jesus cura 10 leprosos. Jesus seguia sua viagem para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Então um deles, um samaritano, viu que estava curado e voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse, os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus lhe disse, levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. A vinda do reino. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando chegaria o reino de Deus. Ele respondeu, a vinda do reino de Deus não é uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de você. Então ele disse aos discípulos, chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E outros vão dizer a vocês, olhem aqui, ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será o dia em que o Filho do Homem vier.
Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Todos comiam e bebiam, os homens e as mulheres se casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e matou todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí quem estiver no terraço em cima da casa, desça e fuja logo e não perca tempo indo pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida vai salvá-la. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra deixada. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? Onde estiver um cadáver, aí se juntarão os urubus, disse ele. Capítulo 18. Jesus fez a seguinte comparação, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva está me aborrecendo tanto, vou defender os seus direitos. Se eu não fizer isso, ela vai acabar me deixando louco. E o Senhor continuou: prestem bem atenção no que disse aquele juiz desonesto. Então Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? O fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também fez esta comparação para os que achavam que eram muito bons e que desprezavam os outros. 2 homens foram orar no templo. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, desonesto nem imoral como os outros homens. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo quanto ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Eu afirmo a vocês, disse Jesus, que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Jesus e as crianças. Depois disso, levaram algumas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e os repreenderam. Então Jesus chamou as crianças para junto dele e disse: deixem que as crianças venham a mim, e não as proíbam, porque o reino de Deus é dos que são como estas crianças. Lembrem-se disto: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele.
O homem rico. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que você me chama de bom? Disse Jesus. Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não acuse os outros com falsidade, respeite o seu pai e a sua mãe. Desde pequeno que eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o homem. Quando Jesus ouviu isso, disse: Você ainda precisa de uma coisa. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era muito rico. Jesus viu que ele estava triste e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem é que pode se salvar? O que é impossível para seres humanos é possível para Deus, respondeu Jesus. Aí Pedro disse: Olhe, nós deixamos as nossas casas para seguirmos o Senhor. Sim, respondeu Jesus. E eu afirmo a vocês que aquele que por causa do reino de Deus deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro a vida eterna. Jesus anuncia outra vez a sua morte e ressurreição. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Olhem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir, bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O sentido dessas palavras estava escondido deles, e eles não sabiam o que Jesus queria dizer. Jesus cura um mendigo cego. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, perguntou: O que é isso? É Jesus de Nazaré que está passando, disseram. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Os que iam na frente o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou trazer o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e seguiu Jesus, louvando a Deus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: Este homem vai se hospedar na casa de um pecador. Depois Zaqueu se levantou e disse ao Senhor:
Escute, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tenho roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. As 10 moedas de ouro. Jesus fez uma comparação para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora estava bem perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: Certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe para ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou seus 10 empregados. Deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Vejam o que vocês podem ganhar com esse dinheiro até a minha volta. Mas o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer: Não queremos que esse homem seja nosso rei. O homem tomou posse do reino e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E porque foi fiel nas coisas pequenas, vou colocá-lo para tomar conta de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai tomar conta de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: Patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei no lenço e a escondi. Tive medo do senhor, porque sei que um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Aí ele respondeu: Você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para condená-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tomo dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então por que não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, o receberia com juros. E disse para os que estavam ali: Tirem dele a moeda e deem ao que tem 10 moedas. Senhor, mas ele já tem 10 moedas, responderam eles. O patrão respondeu: Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem tirarão dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Jesus entra em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, mandou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem, encontrarão um jumento preso que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o animal, os donos perguntaram: Por que é que vocês estão desamarrando o jumentinho? O mestre precisa dele, responderam. Então eles levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinham visto. Eles diziam:
Que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus chora com pena de Jerusalém. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, porque chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com trincheiras e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar os comerciantes. Ele lhes disse: Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: A minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Os chefes dos sacerdotes, os professores da lei e os líderes do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois toda a gente o escutava com muita atenção. Capítulo 20. Certo dia, quando Jesus estava no pátio do templo ensinando o povo e anunciando a boa notícia do Evangelho, chegaram os chefes dos sacerdotes e os professores da lei com os líderes do povo e perguntaram: Diga-nos que autoridade o Senhor tem para fazer estas coisas. Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: Quem deu autoridade para João batizar? Foi Deus ou foram seres humanos? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: O que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não acreditaram em João? Mas se dissermos que foram seres humanos, esta multidão vai nos apedrejar, porque eles acham que João era profeta. Por isso responderam: Não sabemos quem mandou João batizar. Então eu também não digo com que autoridade faço estas coisas, disse Jesus. Os lavradores maus. Depois Jesus fez esta comparação para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a a uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Ele mandou outro empregado, mas eles também bateram nele e depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram embora sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou: O que vou fazer? Já sei, vou mandar o meu filho querido. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: Este é o filho do dono, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então eles puseram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Quando ouviram isso, eles disseram: Que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse:
As Escrituras Sagradas dizem: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser de fato a mais importante. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços, e se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. A pergunta sobre os impostos. Os professores da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que Jesus havia feito essa comparação contra eles e queriam prendê-lo ali mesmo, porém tinham medo do povo. Então começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens e os mandaram fazer perguntas a Jesus. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar pegar Jesus em contradição. Teriam, assim, um pretexto para o prender e entregar nas mãos do governador. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo. Sabemos também que não julga os outros pela aparência, mas ensina a verdade sobre a vontade de Deus. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara gravados nesta moeda? Do imperador, responderam eles. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. Eles não puderam apanhar Jesus em nenhuma contradição diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus que afirmam que ninguém ressuscita chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva e depois o terceiro, e assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: neste mundo os homens e as mulheres casam, mas os que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar, pois são como os anjos e não podem morrer. São filhos de Deus porque ressuscitaram. E Moisés mostra claramente que os mortos vão ressuscitar. Quando fala da planta que se queimava, ele escreve que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí alguns professores da lei disseram: boa resposta, mestre. E não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. A pergunta sobre o Messias. Em seguida, Jesus perguntou: como podem dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Se Davi o chama de Senhor, como pode o Messias ser descendente de Davi? Jesus e os professores da lei. O povo estava escutando Jesus e ele disse aos discípulos: cuidado com os professores da lei, que gostam de andar com roupas especiais e ser cumprimentados com respeito nas praças públicas. Eles escolhem os lugares de honra nas casas de oração e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações.
Portanto, o castigo que vão sofrer será pior. Capítulo 21. Jesus estava no pátio do templo observando as pessoas e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Ela, porém, tão pobre assim, deu tudo o que tinha para viver. Jesus fala da destruição do templo. Alguns falavam a respeito do templo, de como era bonito, com as suas lindas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima da outra. Sofrimento e perseguições. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém os engane, porque muitos vão aparecer em meu nome e dizer: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que primeiro essas coisas aconteçam. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continua: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, fome e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas casas de oração e depois serão jogados na cadeia. Por causa de mim serão levados diante de reis e governadores. E isso dará oportunidade para vocês anunciarem a boa notícia do Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defenderem. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues à prisão pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa de mim. Mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês se salvarão. Jesus fala da destruição de Jerusalém. Jesus disse ainda: quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo será destruída. Então quem estiver na Judéia, que fuja para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Como serão terríveis aqueles dias para as mulheres grávidas e para as mães com criancinhas. Porque virá sobre a terra uma grande aflição, e um terrível castigo de Deus cairá sobre esta gente. Muitos serão mortos à espada e outros levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus pisarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. A vinda do Filho do Homem. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, porque os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória.
Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e levantem a cabeça, pois logo vocês serão salvos. A lição da figueira. Em seguida, Jesus fez esta comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as folhas começam a brotar, ficam sabendo que o verão está perto. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, ficarão sabendo que o reino de Deus está para chegar. Lembrem-se disto. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A necessidade de vigiar. E Jesus terminou dizendo: fiquem vigiando, não estejam ocupados demais com festas e bebidas fortes ou com os problemas desta vida, para que aquele dia não pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá sobre todos em toda a terra. Portanto, fiquem vigiando e orando sempre, para poderem escapar de tudo que vai acontecer e continuarem firmes diante do Filho do Homem. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias. Mas à noite saía e ficava até de manhã no Monte das Oliveiras. E todo o povo ia de madrugada ao templo para ouvi-lo. Capítulo 22. Faltava pouco tempo para a festa dos pães sem fermento, chamada de Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os professores da lei procuravam um jeito para matar Jesus secretamente, porque tinham medo do povo. A traição de Judas. Então Satanás entrou em Judas, chamado de Iscariotes, um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus sem o povo saber.